Meus amigos, com este vídeo que apresentaremos a partir deste momento, iremos finalizar a série de vídeos que apresentamos tendo como tema central como salvar a humanidade. Esta série de vídeos tem o propósito de apontar estratégias que possibilitem à humanidade fazer frente às ameaças que pairam contra a sua existência. No primeiro vídeo, tendo como tema como salvar a humanidade da devastação social, econômica e ambiental e das guerras no século XXI, nós procuramos apontar de que forma a humanidade poderia lidar com os problemas, os gigantescos problemas sociais, econômicos, resultantes do fim do sistema capitalista mundial que deverá acontecer em meados do século XXI. Além disto, nós apontamos como a humanidade deveria lidar com a ameaça representada pela mudança climática catastrófica e com o esgotamento dos recursos naturais do planeta, também a partir de meados do século XXI. E também procuramos apontar os caminhos que possibilitam fazer com que as guerras que devastaram a humanidade, com mais de 187 milhões de habitantes do nosso planeta que morreram nas duas grandes guerras mundiais e também com a Guerra Fria, que esses fatos não se repitam. Portanto, no primeiro vídeo, nós procuramos apontar estratégias que contribuam para evitar as consequências extremamente negativas contra a humanidade, resultantes das catástrofes sociais, econômicas, ambientais e das guerras no século XXI. No segundo vídeo, o nosso tema foi como salvar a humanidade de catástrofes naturais provocadas por terremotos, tsunamis e erupções de vulcões. Essas catástrofes naturais, elas resultam do movimento de placas tectônicas que fazem parte do planeta Terra. Nosso planeta, todos nós, estamos assentados sobre placas. Quando essas placas se movimentam, elas produzem terremotos. Quando ocorre no oceano, produzem tsunamis. E além disso, contribuem para a ocorrência de erupções vulcânicas. De modo que nós, ao apresentarmos este segundo vídeo, apontamos as estratégias que permitam não evitar essas catástrofes, mas que permitam à humanidade, os seres humanos, as populações, sobretudo das áreas afetadas por terremotos, tsunamis e erupções de vulcões, essas populações possam ser salvas com a adoção de medidas preventivas que possibilitem o salvamento dessas populações. No terceiro vídeo que nós apresentamos, teve como tema como salvar a humanidade da colisão sobre o planeta Terra de corpos vindos do espaço sideral. Esses corpos vindos do espaço sideral diz respeito a asteroides, cometas ou pedaços de cometas,
porque no seu movimento, os cometas também liberam partes de si próprio que podem atingir o planeta Terra, além dos asteroides, dos cometas e dos pedaços de cometas. Temos também como ameaça a possibilidade de que o planeta Mercúrio, que tem uma órbita bastante mais elíptica do que todos os outros planetas, ele seja atraído pelo planeta Júpiter, e ao ser atraído pelo planeta Júpiter no seu movimento, ele saia da sua órbita e vá se chocar com o planeta Terra, com o planeta Marte e com o planeta Vênus. Então existe também essa ameaça sobre o nosso planeta, resultante, digamos assim, desses movimentos orbitais, sobretudo o movimento orbital do planeta Mercúrio. Além dessa questão, temos também os planetas órfãos, que são planetas que não pertencem a nenhum sistema estelar, não giram, não orbitam em torno de nenhuma estrela e que vagam pelo espaço sideral. Então, a NASA, vários cientistas já constataram a presença desses planetas. E algum deles poderia eventualmente se chocar com o planeta Terra. Então, nós procuramos apontar os caminhos que possibilitem salvar a humanidade na possibilidade de que haja essa colisão, que essa colisão seja detectada em tempo, para que sejam adotadas medidas que permitam salvar a humanidade dessa catástrofe. O quarto vídeo que apresentamos teve como tema como salvar a humanidade dos raios cósmicos. Os raios cósmicos são emitidos por estrelas em final de vida. O próprio Sol emite também radiações. O planeta Terra está protegido dessas radiações cósmicas e do próprio Sol, por sua atmosfera e pelo seu campo magnético. Mas há radiações, como por exemplo a explosão de uma estrela no final da vida. Ela emite raios X e raios gama. E a emissão desses raios X e raios gama, se forem direcionados para o planeta Terra, isso pode significar a morte de todos os seres vivos em nosso planeta. Então, nós apontamos quais são as medidas que deveriam ser adotadas para monitorar a ocorrência desses problemas, que há pouco citei, relacionados com os raios cósmicos. E, além de monitorar, se houver a detecção de que um raio gama possa vir em direção ao planeta Terra, sejam adotadas as medidas preventivas que possibilitem o planejamento da fuga dos seres humanos para um outro local existente no sistema solar, por exemplo. Uma das possibilidades que existem seria, por exemplo, a implantação de colônias espaciais em Marte. Não é por acaso que a NASA está desenvolvendo ações no sentido de conhecer mais profundamente o planeta Marte, para que no futuro o planeta Marte possa ser colonizado. Quer dizer, na medida que surge uma ameaça contra o planeta Terra, então é importante que haja algum local onde os seres humanos possam ser transferidos através de ônibus espaciais que teriam que ser construídos para serem levados para locais onde a humanidade possa sobreviver. O quinto vídeo que apresentamos
teve como tema como salvar a humanidade das consequências do contínuo afastamento da Lua em relação à Terra. A Lua já esteve mais próxima da Terra do que está atualmente. E quando a Lua estava mais próxima da Terra, a duração do dia na Terra era menor. Então, na medida em que a Lua foi se afastando, a duração da Terra foi aumentando até atingir 24 graus, horas, digo melhor, 24 horas no momento atual. No momento atual, a Lua está a 384 mil quilômetros da Terra. Quando atingir 560 mil quilômetros da Terra, então situações catastróficas vão acontecer no planeta Terra, como, por exemplo, o eixo de rotação da Terra, a rotação do planeta, que ocorre, inclusive, com a participação, a contribuição da Lua, deixará de existir. E o número de horas, a duração do dia em horas, atingirá um valor da ordem de mais de 1000 horas por dia. As condições do clima da Terra serão modificadas radicalmente. Haverá uma mudança climática que será catastrófica. E as condições de existência da vida no planeta deixará de existir. De modo que é importante que haja um monitoramento do afastamento da Lua em relação à Terra, a fim de que sejam adotadas medidas no devido tempo que possibilitem a transferência dos seres humanos para outro planeta ou para um outro local habitável no Sistema Solar, que poderia ser, além de Marte, também luas de Júpiter e de Saturno, onde os seres humanos poderiam sobreviver. O sexto vídeo que nós apresentamos teve como tema como salvar a humanidade com a morte do Sol e a colisão das galáxias Andrômeda e Via Láctea. Então, a morte do Sol nos obrigará a buscar como um local de sobrevivência, os seres humanos buscarem como local de sobrevivência, um outro sistema estelar, como é o caso do sistema Alpha Centauri. Então é importante que, até que ocorra a morte do Sol, daqui a 4 bilhões de anos, eu diria até antes disso, porque daqui a 2 bilhões de anos, praticamente as condições de existência no planeta Terra serão, digamos assim, inviáveis. Simplesmente porque, na medida que o Sol vai perdendo o seu combustível, que é o hidrogênio, ele aumenta de volume. E na medida que ele aumenta de volume, ele vai absorver todos os planetas rochosos que se encontram próximos dele, como é o caso de Mercúrio, de Vênus, da Terra e do planeta Marte. Então, a morte do Sol vai significar a morte inicialmente de todos os planetas mais próximos dele e, evidentemente, o fim do Sistema Solar. Porque, na medida em que o Sol ele vai perdendo o seu combustível, que é o hidrogênio, ele, no final da sua vida, vai se tornar uma anã branca, que seria uma estrela, digamos assim, já morta, e do ponto de vista astronômico, cosmológico, é chamado de anã branca. E o Sol deixará de exercer o papel que tem cumprido até hoje. E uma outra ameaça é representada pela colisão das galáxias Andrômeda e Via Láctea. E essa colisão pode, de acordo com a NASA, não levaria à destruição do planeta Terra, mas mudaria a posição do Sistema Solar dentro da nova galáxia
da supergaláxia que seria constituída com a junção das duas galáxias. Mas o fato de haver esse deslocamento do Sol dentro da galáxia, da supergaláxia que será constituída, e também poderia haver um deslocamento também dos planetas entre eles a própria Terra, que retiraria das condições favoráveis de existência da vida que tem atualmente. Então essa trata-se também de uma ameaça que precisaria ser enfrentada, e nós apresentamos estratégias que possibilitam enfrentar também esse problema. No dia de hoje, a partir deste momento, vamos falar sobre como salvar a humanidade com o fim do universo. Muita gente pode pensar o seguinte: bem, se acaba o universo, então acaba tudo. Mas o fato é que, do ponto de vista cosmológico, e há estudos que apontam para a possibilidade de que nosso universo não é único. Existiriam outros universos, ou seja, universos paralelos. E essa existência de universos paralelos tem sido demonstrado como possível de existir por muitos cientistas. Então, o grande desafio que se coloca para a humanidade é, antes do fim do universo, encontrar caminhos que possibilitem se deslocar para universos paralelos. E aí a questão do avanço científico e tecnológico se coloca como o que eu normalmente afirmo como passaporte para a sobrevivência da humanidade. E na medida em que hajam estudos avançados que apontem na direção da existência de universos paralelos e dos caminhos que possibilitem sair do universo em que vivemos e adentrarmos como humanidade em outros universos, este é o grande desafio que fica colocado para a ciência. Então nós vamos falar dessa questão a partir deste momento. Bem, o que nós, como já disse, esse último vídeo, como salvar a humanidade com o fim do universo, ele representa o coroamento de todo esse processo de questões que temos abordado desde o primeiro até o 6º vídeo que nós apresentamos. Veja o seguinte, que no caso do primeiro vídeo, nós tratamos de problemas, ameaças para a humanidade provocadas pelos próprios seres humanos, nas suas relações sociais, do ponto de vista da economia, do meio ambiente e das relações internacionais. Então, aí é o próprio homem. Então, as soluções que nós apontamos são soluções que possibilitem o congraçamento dos seres humanos na construção de uma sociedade fraterna, solidária e pacífica. Então, basicamente, a minha proposta, no caso do primeiro vídeo, como salvar a humanidade da devastação social, econômica, ambiental e das guerras no século XXI, a minha proposta está centrada nesta linha. As catástrofes naturais provocadas por terremotos, tsunamis e erupções de vulcões são fenômenos que ocorrem no interior da própria Terra. Quer dizer, observe que tanto o primeiro vídeo como o segundo são ameaças internas ao planeta Terra, ameaças para a humanidade existentes no planeta Terra, ameaça provocada pelo próprio ser humano e ameaça provocada pelo próprio planeta Terra. Agora, as ameaças de colisão de corpos vindo do espaço sideral, dos raios cósmicos, do afastamento da Lua em relação à Terra,
morte do Sol e colisão das galáxias Andrômeda e Via Láctea são eventos que ocorrem no contexto do nosso sistema solar, mas também no universo em que nós vivemos. Então, nós procuramos também apontar caminhos que possibilitem a sobrevivência da humanidade diante dessas ameaças. Agora nós temos a última grande ameaça, que é o fim do universo. E como já lhes disse, não há apenas o universo em que vivemos. Existem universos paralelos. E de modo que o grande desafio que se coloca para a ciência e para a tecnologia é como propiciar os meios que possibilitem a humanidade se deslocar do universo em que vivemos para outros universos. É isso que vamos tratar neste vídeo a partir desse momento. Bem, o que nós pretendemos efetivamente a partir desse momento é apresentar possíveis estratégias para a humanidade buscar sua sobrevivência com o fim do universo em que vivemos. Pesquisar sobre o destino de nosso universo, sobre a existência ou não de multiverso ou universos paralelos, e sobre o desenvolvimento da teoria final da teoria de tudo, isto é, da teoria do campo unificado, são importantes questões a elucidar, no sentido de apontar possíveis estratégias para a humanidade buscar sua sobrevivência com o fim do universo em que vivemos. Repetindo, nós temos que pesquisar sobre qual o possível destino de nosso universo, como ele vai evoluir e como vai chegar até o fim. Esse é o primeiro desafio que é colocado para a ciência. Segundo, a existência de universos paralelos. É importante que isto seja devidamente comprovado e que a ciência possibilite fazer com que os seres humanos possam se deslocar do universo em que vivemos para universos paralelos. E o terceiro grande desafio da ciência é o desenvolvimento da teoria final, a teoria de tudo. Isto é, a teoria do campo unificado. Porque se é a teoria do campo unificado que depois nós vamos explicar exatamente a natureza dessa teoria, é ela que possibilitaria desvendar todas essas questões, oferecer respostas para todas essas questões que há pouco apontamos. Sobre o fim do universo, qual será o fim real, o mais provável para o nosso universo, e também para a existência de universos paralelos e como adentrar a esses universos paralelos. Bem, pesquisar sobre o destino de nosso universo é uma importante questão a estudar, porque o futuro do universo ainda é desconhecido. O que existem são estudos, hipóteses. E esse futuro do universo ainda é desconhecido, porquanto depende criticamente do índice de curvatura K e da constante cosmológica delta do universo. Se o universo fosse suficientemente denso, o valor de K seria igual a mais 1. Isso nas equações matemáticas que explicam a evolução do universo. Então, K seria igual a mais 1, o que significa que sua curvatura média seria positiva e o universo acabaria se contraindo e possivelmente iniciando um novo universo. O que eu quero dizer é o seguinte: se o índice de curvatura K é igual a mais 1, o universo evoluiria, atingiria um determinado ponto no seu crescimento e depois haveria uma contração. Ele voltaria ao seu ponto de partida,
ou seja, a partir do ponto onde deu início ao seu nascimento, o Big Bang, né? Então o universo cresceria e depois se contrairia, voltaria ao ponto inicial, dando nascimento a um outro universo diferente do que nós estamos vivenciando. Por outro lado, se o universo fosse insuficientemente denso, ou seja, o índice de curvatura K do universo fosse igual a 0 ou menos 1, dentro das equações matemáticas, o universo se expandiria para sempre, esfriando e finalmente se congelando na escuridão total com sua morte térmica. Então, são duas hipóteses que existem para o fim do universo. Uma é a contração, ou seja, expande e depois retrai. Se contrai para o ponto inicial de onde partiu, ou seja, do Big Bang. E a segunda hipótese é que o universo se expandiria continuamente, para sempre, e se esfriaria, porque na medida que o universo se expandisse, haveria um esfriamento do universo e finalmente se congelaria na escuridão total com sua morte térmica. Há controvérsias sobre o futuro do universo porque na década de 1990, duas equipes independentes de astrofísicos descobriram que a expansão do universo não estava diminuindo, e sim acelerando. Algo devia estar superando a força de gravidade, que seria a consequência da energia escura, que é um fato novo na cosmologia, na astronomia, a existência da energia escura, que não foi detectada até agora. A energia escura, se admite a existência da energia escura, mas ela ainda não foi detectada até agora. E a teoria cosmológica atual não consegue explicar a existência da energia escura. Então é um desafio também da ciência explicar o surgimento da energia escura e mostrar de que forma ela opera em todas as suas dimensões. Além da energia escura, nós temos a matéria escura. E enquanto a matéria escura atrai, a energia escura repele. Também, tanto a matéria escura quanto a energia escura são dois fenômenos não claramente esclarecidos pela ciência. Então precisa haver estudos aprofundados sobre essa questão. Mas se sabe que a matéria escura é usada para explicar uma atração gravitacional maior do que a esperada, enquanto a energia escura é usada para explicar uma atração gravitacional negativa. Sobre a questão da energia e matéria escura, há um fato novo descoberto por uma equipe de cosmólogos no Reino Unido e Itália, de que o espaço pode se tornar mais vazio, porque a matéria escura pode estar mudando lentamente para a energia escura, está se transformando matéria escura em energia escura. Esse processo poderia ser responsável pela desaceleração do crescimento das galáxias. É um outro fato também que está sendo constatado. E outras estruturas também. A desaceleração não só do crescimento das galáxias, e de outras estruturas em larga escala no universo, através dos últimos 8 bilhões de anos. Quer dizer, ao fato da matéria escura estar se transformando em energia escura, está contribuindo para a desaceleração do crescimento das galáxias e de outras estruturas em larga escala no universo, nos últimos 8 bilhões de anos. Se a conversão continuar no ritmo atual, de acordo com os cosmólogos, o destino último do universo, como um lugar frio, escuro e vazio, poderia vir mais cedo do que o esperado.
Se continuar no ritmo atual, todo o universo terá decaído em energia escura em cerca de 100 bilhões de anos. Se a energia escura está crescendo e a matéria escura está evaporando, que é um fenômeno que está acontecendo e que está sendo constatado, vamos acabar com um grande vazio no universo, com quase nada nele. Então este é um cenário também que se coloca para o futuro do universo. Dados recentes sugerem que a taxa de expansão do universo não está diminuindo, como inicialmente esperado, mas aumentando. Se esta taxa de expansão continuar indefinidamente, o universo poderia se expandir tanto que até átomos que formam planetas e galáxias poderão se desintegrar, gerando o maior apocalipse de todos. Pesquisas aprofundadas precisam ser realizadas para determinar qual desses cenários que há pouco citei é o mais provável para avaliar suas consequências para a humanidade e traçar estratégias de fuga para universos paralelos. Nós temos aqui uma figura que mostra o que aconteceu do Big Bang. O que aconteceu desde o Big Bang até o fim do universo. O que ocorre nesse gráfico é que ele mostra que, por exemplo, aqui foi o nascimento do universo. Aqui houve, nesta fase inicial, nesse momento aqui, onde está essa parte branca, embranquiçada, foram formados os primeiros átomos existentes no universo. Em seguida, nós tivemos a formação de galáxias. A formação de galáxias, exatamente nesse ponto aqui. Depois da formação de galáxias, tivemos a formação de estrelas. A formação de estrelas, formação de galáxias nesse estágio, formação de estrelas nesse estágio, e aqui a formação, por exemplo, do sistema solar e do próprio planeta Terra. Então aqui tem a indicação, por exemplo, há aproximadamente 13,7 bilhões de anos atrás, ocorreu o denominado Big Bang. Então aqui, como já lhes falei, formação dos átomos, formação aqui das galáxias, a formação das estrelas nesse nível, e aqui nós temos o sistema solar. E aqui nós temos as galáxias, os planetas, nesse nível aqui, que compõem todo o universo. E a informação que eu teria lhes passar é o seguinte: de acordo com os estudos, quer dizer, o fim mais provável para o universo seria exatamente ao atingir, daqui a 22 bilhões de anos, os átomos se rompem, nesse estágio aqui, os átomos se rompem, ao atingir esse estágio, daqui a 22 bilhões de anos, a Terra, haveria explosão da Terra, o sistema solar se desintegraria e haveria a destruição das galáxias também nesse estágio. Então aqui haveria o que se admite como o fim do universo. Este aqui é um dos cenários que há pouco eu descrevi para vocês quando lhes expliquei, lhes informei,
foi exatamente o último cenário em que eu falei que se a taxa de expansão do universo continuasse indefinidamente, o universo poderia se expandir tanto que até átomos que formam planetas e galáxias começariam a se desintegrar, conforme eles mostrei no gráfico, gerando o maior apocalipse de todos. E haveria desintegração de tudo que existisse no universo. Então, geraria o maior apocalipse de todos. Este é um cenário. Um outro cenário é que o universo se expandiria para sempre e, no final, haveria a chamada morte térmica do universo. Essa seria uma hipótese. E a primeira hipótese, conforme lhes falei, é que o universo se expandiria e depois haveria uma contração e uma nova grande explosão que daria origem a um outro universo. Bem, pesquisar sobre a existência ou não de universos paralelos é uma importante questão a estudar, porque a existência de universos paralelos abre a possibilidade de os seres humanos sobreviverem ao fim de nosso universo, se dirigindo para outros universos paralelos. É evidente, é uma conclusão lógica, né? Uma palavra que se usa alternativamente à palavra universos paralelos é multiversos, ou seja, universos múltiplos. Multiverso é um termo usado para descrever o conjunto hipotético de universos possíveis, incluindo o universo em que vivemos. Juntos, esses universos compreendem tudo que existe, a totalidade do espaço, do tempo, da matéria, da energia e das leis e constantes físicas que os descrevem. O conceito de multiverso, ou universos paralelos, tem suas raízes em extrapolações, até o momento não científicas, da moderna cosmologia e da física quântica. E engloba também várias ideias oriundas da teoria da relatividade, de modo a configurar um cenário em que pode ser possível a existência de inúmeros universos, onde em escala global todas as probabilidades e combinações ocorrem em algum dos universos, simplesmente por haver espaço suficiente para acoplar outros universos numa estrutura dimensional maior. Aí nós temos o chamado multiverso. Os universos seriam, em uma analogia, semelhantes a bolhas, flutuando no espaço maior capaz de abrigá-los. Alguns seriam até mesmo interconectados entre si por buracos negros, que são objetos cósmicos, cuja atração gravitacional é tão intensa que nada que penetra em seu perímetro, nem a luz, pode escapar. Ou buracos de minhoca, como são chamados buracos brancos, em oposição ao buraco negro, que são atalhos puramente hipotéticos entre dois pontos distantes do cosmos. Ou seja, é um túnel e não um poço. Quer dizer, o buraco negro é um poço. O buraco branco, ou o buraco de minhoca, seria um túnel. Um buraco negro poderia funcionar como a entrada de um buraco de minhoca. É uma hipótese que se levanta. A ideia de que vivemos em um multiverso composto por um número infinito de universos paralelos tem sido por muitos anos considerada uma possibilidade científica. O desafio consiste em encontrar uma maneira de testar esta teoria. Vamos mostrar aqui uma figura que retrataria os universos paralelos. Aqui nós temos essa figura que retrataria os universos paralelos. E esses universos poderiam ser conectados uns com os outros, nem todos uns com os outros. Por exemplo, este com este não estão conectados,
mas esse com esse está, este com este está, e assim por diante. E observe que dentro de cada uma dessas bolhas, que constitui um universo, você tem aqui as galáxias, você tem as estrelas, tem os planetas e tudo mais. Cada um tendo suas estruturas próprias, né? De modo que universos paralelos seriam estruturas como essas que estamos lhes apresentando. Temos um outro gráfico aqui também que ilustra bem essa questão. Aqui nós temos aqui uma galáxia nesse universo, o outro aqui 2 galáxias, aqui com 3 galáxias. E aqui observe que o tamanho dos universos varia, né? A depender da idade, né? E de modo que a ideia associada a universos paralelos é como se fossem bolhas. E é através deles que todos nós podemos nos conectar. Bem, o grande cientista já falecido Stephen Hawking deixou um legado repleto de estudos e teorias, que servirão para muitas outras descobertas no futuro. Uma das ideias que ele se aprofundava, por sinal, era do conceito de que existem muitos outros universos além do que vivemos, com galáxias, estrelas e planetas completamente desconhecidos. Embora não haja evidência de que realmente esses supostos universos paralelos existam, Hawking vinha trabalhando com Thomas Hertog para provar que é possível observar o cosmos e encontrar evidências desses misteriosos lugares. Após a morte de Hawking, Hertog permanece pesquisando as questões mais profundas do universo no Instituto de Física Teórica da Universidade de Louvain, na Bélgica. Segundo Hertog, encontrar evidência do Big Bang traria uma camada mais a ideia de que esse tipo de evento é responsável por criar outros universos. A tese do Hertog é de que o Big Bang formou não apenas o nosso universo, mas outros universos também. Uma realidade que alteraria momentaneamente a compreensão das pessoas sobre o espaço e sobre elas mesmas. Pesquisas aprofundadas precisam ser realizadas para determinar a existência ou não de multiversos, universos paralelos, para onde a humanidade se dirigiria com o fim do universo em que vivemos. O desenvolvimento da teoria final, ou teoria de tudo, isto é, a teoria do campo unificado, é outra importante questão a estudar, porque procuraria explicar e conectar em uma só estrutura teórica todos os fenômenos físicos, juntando a mecânica quântica e a teoria da relatividade geral em um único tratamento teórico e matemático. Até sua morte, em 1955, Albert Einstein procurou por uma formulação geométrica que não só explicasse os fenômenos eletromagnéticos, mas também os unificasse com a gravitação. E não conseguiu. Ele não conseguiu conectar numa teoria única a gravitação, que explica o movimento dos planetas, das galáxias e tudo mais, com o eletromagnetismo, como manifestação de uma única força, ou mais precisamente de um único campo, o campo unificado. Campo é uma manifestação espacial da presença de uma certa fonte. A ideia de unificação é fundamental em física. O poder ou eficácia de uma teoria pode ser medido pela quantidade de fenômenos diversos que pode explicar, a física pode explicar. Newton unificou a física dos fenômenos gravitacionais. Newton unificou a física dos fenômenos gravitacionais celestes com a dos fenômenos gravitacionais terrestres. No século XIX, Faraday, Maxwell
e outros mostraram que fenômenos elétricos e magnéticos podem ser descritos conjuntamente pelo campo eletromagnético. Então nós tínhamos duas teorias, a teoria da gravitação universal, que foi formulada por Newton, e a teoria do campo eletromagnético, que foi desenvolvida por Faraday, Maxwell e outros. Mas as duas não se conectavam, não se comunicavam. E foi isso que o Einstein tentou fazer. Ligar a teoria da gravitação universal com a teoria do campo eletromagnético. Em física, uma teoria do campo unificado permitiria que todas as forças fundamentais entre partículas elementares sejam descritas em termos de um único campo. Não há ainda nenhuma teoria do campo unificado aceita. E esse assunto permanece como campo aberto para pesquisa. A teoria do campo unificado é um termo criado por Albert Einstein, que tentou unificar a teoria da relatividade geral com o eletromagnetismo, conforme nós já falamos. A força de gravidade ainda não foi incluída com sucesso em uma teoria final ou teoria de tudo. Tentativa de combinar o graviton com as interações forte e elétron fraca levaram a dificuldades fundamentais. Essas duas leis científicas representam campos de estudo radicalmente diferentes, pois enquanto a física quântica estuda os objetos pequenos da natureza, como partículas elementares, a relatividade estuda a natureza na escala dos planetas, das galáxias e do universo como um todo. O problema surge quando é preciso combinar as duas teorias, como, por exemplo, explicar o comportamento dos buracos negros, ou Big Bang, pois elas acabam divergindo. Os físicos teóricos ainda não formularam uma teoria consistente que combine a relatividade geral com a mecânica quântica. A incompatibilidade entre as duas teorias permanece um problema de primeira ordem no campo da física. Alguns físicos teóricos atualmente acreditam que uma teoria quântica da relatividade geral talvez necessite de outros referenciais teóricos além da teoria dos campos, tais como a teoria das cordas ou geometria quântica. Apesar de Einstein ter falhado em sua missão de formular a teoria do campo unificado, sua influência permanece viva até hoje. A ideia de unificação de forças é uma das mais populares entre os físicos teóricos do mundo inteiro. Ao eletromagnetismo e à gravitação são adicionadas duas outras forças. Ao eletromagnetismo e à gravitação são adicionadas duas outras forças que se manifestam apenas a distâncias subatômicas, que são as forças nucleares forte e fraca. Essas quatro forças, ou seja, o eletromagnetismo, gravitação, força nuclear forte e força nuclear fraca, essas quatro forças descrevem, em princípio, todos os fenômenos observados, desde escalas microscópicas às microscópicas. Portanto, a teoria de tudo busca unificar essas quatro forças fundamentais em apenas uma, a força unificada. Essa unificação se manifesta apenas para energias extremamente altas, muito mais altas do que nós podemos testar nos laboratórios atuais. Por trás da realidade física apenas visível a energias altíssimas, existe uma outra realidade em que tudo é manifestação de um campo unificado. Einstein passou parte da vida desenvolvendo sua teoria do campo unificado, que seria um modelo capaz de explicar as quatro forças fundamentais da natureza: a força gravitacional, a atração mútua entre corpos em razão de suas massas, força eletromagnética, a atração ou repulsão de corpos em razão de suas cargas elétricas ou sua magnetização,
força nuclear fraca, que é a força responsável pela emissão de elétrons em algumas substâncias radioativas desenvolvidas entre os leptons, cujas partículas são elétrons e os neutrinos, e os hadrons, cujas partículas são os prótons, nêutrons e pions. E força nuclear forte, que é a força que mantém a coesão nuclear e a união entre quarks, que são constituintes elementares dos prótons e de nêutrons. Agora, cientistas deram continuidade ao trabalho de Einstein e o resultado é a teoria das cordas. Bem, sobre a teoria das cordas, é importante observar que é uma tentativa de unificar a teoria da relatividade, a mecânica quântica e as 4 forças fundamentais da natureza. Então, tenta juntar a teoria da relatividade, a mecânica quântica e as 4 forças fundamentais da natureza: gravitacional, eletromagnética, a força eletronuclear forte e a força eletronuclear fraca. Ela é vista pelos físicos como a principal teoria que possa explicar o universo inteiro, desde o surgimento do Big Bang até o possível fim do universo. Segundo a teoria das cordas, os quarks, prótons mais nêutrons, seriam formados por pequenos filamentos de energia que poderiam ser comparados a pequenas cordas vibrantes em que o universo inteiro seria formado por essas pequenas cordas, que, de acordo com seu comprimento e vibração, define as características de cada partícula e explicaria a grande diversidade de universos ou multiverso ou universos paralelos que não consideram nosso universo como único e que mais do que um universo surgiu durante o Big Bang. Alguns cientistas afirmam que pode haver quase um número infinito de universos paralelos, cada um com suas próprias leis físicas. Nós temos aqui uma figura que mostra a relação entre as forças da natureza que precisariam ser, digamos assim, integradas umas com as outras para obter o que se chama a teoria do campo unificado. Nós temos aqui, por exemplo, a força magnética e a força elétrica. Essas duas forças dão origem ao eletromagnetismo, que aqui está indicado, o eletromagnetismo. A força elétrica, magnética e a força elétrica dá origem ao eletromagnetismo. O eletromagnetismo é responsável pela força fraca, o eletromagnetismo é responsável pela força fraca e pela força eletrofraca. E ambas, tanto a força fraca quanto a força eletrofraca, elas são responsáveis pela força eletronuclear. Essa força eletronuclear, juntamente com a gravidade, levaria à teoria do campo unificado. A dificuldade exatamente de estabelecer essa conexão entre todas essas forças através de um modelo matemático que explique o comportamento do universo e, a partir daí, identificar como o universo vai evoluir até o fim dos tempos. A realização de pesquisas para elucidar essas questões cosmológicas
são muito importantes. Mas a principal delas diz respeito à teoria final, ou teoria de tudo. Ou seja, a teoria do campo unificado. Porque com base no seu conhecimento, colaboraria no sentido de a ciência proporcionar as condições para a humanidade fazer frente às ameaças às suas sobrevivências no espaço sideral. E, sobretudo, colaborar no sentido de apontar caminhos para a humanidade sobreviver e escapar para universos paralelos. Completar uma teoria de tudo permitiria verificar as consequências da utilização de tecnologias avançadas em benefício da humanidade. O sucesso na elucidação dessas questões cosmológicas proporcionarão as condições para o avanço científico e tecnológico imprescindível à sobrevivência da humanidade como espécie. Para nós desenvolvermos nessa nossa apresentação, que também, da mesma forma que os temas que tratamos anteriormente, nós produzimos papers, ou seja, textos, artigos, foram publicados em vários sites, seja no Brasil como no exterior. Nós utilizamos várias fontes de referências, inclusive publicações, textos que nós próprios produzimos. Por exemplo, as referências que nós utilizamos para elaborarmos esse vídeo e também o artigo com o mesmo título, nós utilizamos como fontes de dados para nós elaborarmos este vídeo como artigo os seguintes artigos. Primeiro, um artigo de nossa autoria: o futuro do universo, do Sol, da Terra e da humanidade. Isso está disponível no website academia.edu e foi publicado em 2020. Esse mesmo texto foi publicado no Journal of Astronomic and Earth Science dos Estados Unidos. Foi publicado em inglês. Nós também utilizamos uma publicação de Is Bachega, A Energia Escura está comendo a matéria escura, que é uma hipótese que está sendo levantada, está admitida pelos cientistas, de que a matéria escura está sendo consumida, está se transformando na energia escura. Pesquisamos também no site Wikipedia o texto Multiverso, de Jéssica Pinheiro. O multiverso é real? Entenda sobre um dos últimos estudos de Stephen Hawking. Ela faz uma análise dos estudos desenvolvidos pelo grande cientista Stephen Hawking. Também no Wikipedia nós analisamos um texto sobre a teoria do campo unificado. E também analisamos um livro. Fizemos a leitura do livro de Michio Kaku, grande cosmólogo norte-americano, sob o título Mundos Paralelos, e foi publicado pela editora Rocco Limitada do Rio em 2005. Então, meus amigos, com isso nós finalizamos essa série de vídeos e também de artigos correspondentes, abordando como tema central como salvar a humanidade de ameaças internas do planeta Terra, como também ameaças vindas e existentes no espaço sideral. Eu espero que ela seja de bastante utilidade para todos vocês. Essas questões que estamos lhes trazendo, lamentavelmente, não é objeto de informação por parte das instituições educacionais
a não ser, digamos assim, as pessoas dedicadas a essa área, por exemplo, quem estuda astronomia ou cosmologia, é que efetivamente tem conhecimento dessas questões, ou mesmo engenharia, como é o meu caso, na minha formação de engenheiro, uma das disciplinas que eu estudei foi astronomia. De modo que eu acho que é uma lacuna muito grande as instituições de ensino não transmitirem essas informações para que as pessoas tomem consciência de que nós vivemos num planeta, minúsculo planeta, existente também num minúsculo sistema planetário, em uma galáxia integrante de um universo muito amplo e que estamos rodeados de ameaças de toda ordem, não só vinda do espaço, como também existentes no nosso planeta. E além disso, quer dizer, além de colocar as ameaças produzidas pela própria natureza, nós também destacamos no primeiro vídeo as ameaças que os próprios seres humanos trazem para si próprios. Inclusive, uma ameaça que eu queria destacar aqui, e que é muito importante, que todos tomem conhecimento, é a ameaça da mudança climática, que catastrófica, que pode, inclusive, levar ao fim da espécie humana em nosso planeta, se nada for feito para evitar que o aquecimento global produza essa mudança climática de graves consequências para toda a humanidade. Bem, meus amigos, espero que nossa contribuição tenha sido importante e que sirva de alerta para todos da necessidade de nos prepararmos para enfrentar a essas ameaças que há pouco apontamos. E que sirva também como elemento de pressão sobre os governos, no sentido de que os governos criem as condições para que haja avanço científico e tecnológico capaz de possibilitar a nossa sobrevivência. Conforme já lhes disse, ciência e tecnologia é o passaporte para a sobrevivência da humanidade. E além de exigir dos governantes que haja investimentos em ciência e tecnologia para propiciar a salvação da humanidade diante dessas ameaças, também exigir dos governos que todos busquem, dos governos e também das populações em todos os países, que todos se congreguem no sentido de construir um mundo de paz, de concórdia e de busca do bem comum. Esta é a mensagem que finalizo deixando aqui para todos vocês. Meu abraço fraternal.